Seja bem-vindo à aula Objetos. Nesta aula, iremos ensinar sobre objetos, métodos e propriedades com diversos exemplos. Um objeto representa elemento de um aplicativo, como uma planilha, uma célula, um gráfico, um formulário ou um relatório. No código de Visual Basic, você pode identificar um objeto antes de aplicar um dos métodos do objeto ou alterar o valor de uma das propriedades. Os métodos são ações que podem ser executadas com um objeto. Usando o mesmo objeto da classe Range, podemos, por exemplo, chamar o método cleanContents, que limpa todo o conteúdo do objeto. Para executar um método, é só informar o objeto e qual método deseja executar. As propriedades ou atributos são as características dos objetos. Depois de definir o objeto e a ação como método que o objeto deverá sofrer, podemos definir a característica através da propriedade. Nesse exemplo, podemos considerar que o objeto é como se fosse uma casa, um carro, uma televisão ou qualquer outra forma que podemos alterar a sua propriedade. A propriedade de uma casa podemos considerar como tamanho, cor, localização, estilo, entre outros. A propriedade de um carro podemos considerar como motor, câmbio, cor, entre outros. A propriedade de uma televisão podemos considerar como tamanho, estilo, tela, entre outros. Tudo isso pode ser considerado como propriedade, pois o mesmo pode ser alterado. Já os métodos podemos considerar uma ação sobre o objeto, ou seja, um evento que pode fazer uma alteração. Utilizando o método de uma casa, podemos considerar como acender a luz, abrir a torneira, abrir a fechadura da casa, entre outros. Utilizando o método de um carro, podemos considerar como ligar a chave de ignição, trocar a marcha, buzinar, entre outros. Utilizando o método de uma televisão, podemos considerar como ligar a TV, trocar de canal, alterar o volume, entre outros. Na programação, é utilizado da mesma forma através de objetos, propriedades e métodos. Então, a primeira parte que vamos fazer é criar um método para colocar todo esse exemplo. Então, eu vou clicar aqui, aqui no desenvolvedor. E a partir daqui eu vou clicar em Visual Basic. Então tudo que vamos utilizar a partir de agora, das aulas a seguir, vamos utilizar diretamente aqui, Visual Basic. Então para criar um método, eu vou fazer assim, aqui está no personal. Isso aqui utilizamos na seção anterior. Eu vou fechar aqui. Agora eu vou criar um módulo. Eu vou criar um módulo a partir daqui, onde está escrito pasta de trabalho, que é pasta 1. Módulo. E através desse módulo, vamos começar a mostrar os exemplos. Então, eu vou fazer assim, Aqui eu vou mostrar como é que você cria uma rotina. Uma rotina é quando você quer iniciar aquela rotina onde vai rodar toda a sua macro. Então, eu vou colocar aqui, Eu vou colocar uma rotina chamada de alterar célula. Então, eu vou colocar assim, sub, alterar, underline, célula. E lembramos o seguinte, não podemos colocar nem espaço, não podemos colocar acentuação. Então, esses símbolos não pode colocar, porque quando trabalhamos na programação, temos que utilizar sem acentuação, sem espaço. E por que eu utilizei underline? Porque underline pode ser colocado em vez do espaço, e ele funciona normalmente. E aqui eu posso pressionar a tecla Enter, e automaticamente ele vai colocar, abre e eu fecho a parêntese, e ele coloca o end sub aqui no final. Então, tudo que começa tem que terminar. Aí está mostrando aqui. Agora aqui dentro, eu vou colocar assim, Eu vou dar um outro Enter aqui para ficar mais fácil. Aqui no meio aqui eu vou colocar assim, range, e lembramos o seguinte, essa função range eu vou mostrar na seção seguinte, mostrando mais detalhes. Então, esse aqui é só o básico, que eu estou mostrando para você. Range, eu vou abrir o parêntese. O que está mostrando o range? Através do range, eu posso digitar a célula, a primeira célula. Qual que seria a célula? Então, eu vou colocar aqui A1, entre aspas, A1, ou seja, vai ser a primeira célula, fecha o parêntese, e eu vou colocar um ponto. Então, o range, ele é um objeto. Então, quando eu coloco o ponto, aí ele vai abrir diretamente uma propriedade ou evento. Então, o que eu posso fazer através do range? Aqui está mostrando, Aqui eu posso utilizar através daqui, eu posso clicar aqui na seta para baixo aqui e olhar o que eu posso fazer através do range. Ou eu posso digitar. Então, eu vou colocar aqui, value. O value, ele faz o quê? Ele vai trabalhar com valor. Ou seja, qual o valor que esteja na célula 1? Então, eu vou colocar aqui, value. Vou colocar aqui, igual. Então, através do valor que esteja no objeto A1, o que vai ser? Aí eu vou colocar aqui entre aspas. Eu vou colocar aqui, Ricardo Oliveira Cunha. Fecho aspas e pronto. Então, tudo que tem que abrir aspas tem que fechar. E tudo que se trata de palavras, texto, tem que ficar entre aspas. Quando é enumeração, não há necessidade de colocar aspas. Agora, eu vou pressionar a tecla Enter aqui, Então, recapitulando, o range
ele é um objeto que ele vai pegar a célula A1, o valor da célula A1, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual ao Ricardo. Então, ele vai alterar essa célula aqui, ó. Então, vamos mostrar o que vai acontecer. Eu vou fazer assim, eu vou restaurar a janela. Aqui, ó, eu vou colocar aqui mais do lado. Eu vou diminuir aqui para você entender melhor. Pronto, aí fica mais fácil. Aqui, ó. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, que é chamado de executar. Se eu executar essa rotina aqui, o que vai acontecer? Ó, vou clicar, você vê, ó. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele escreveu Ricardo Oliveira Cunha diretamente na célula A1. Então, a célula A1, ele é o quê? Ele é igual ao Ricardo Oliveira Cunha. Vamos fazer um outro aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, range. Abro o parêntese. Eu vou colocar aqui a célula A1 novamente. Pronto. Vou colocar aqui ponto. E eu vou escolher uma outra propriedade. Qual propriedade eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, fonte. Ponto name. Ou seja, eu quero pegar o nome de uma fonte. Eu vou alterar o nome da fonte dessa célula 1. Então, qual o nome da fonte vai ser? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual. Vou colocar aqui Arial. E fecho aspas. Agora, vamos executar. Só clicar aqui, ó, executar. E pronto. Observe que ele mudou aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou clicar aqui na página inicial e vou alterar aqui, ó. Ó, vou colocar esse aqui. Ó, ficou diferente. Agora eu vou abrir aqui o editor do Visual Basic. Agora eu vou clicar aqui novamente, ó. Olha lá, e alterou. Então ele alterou e ao mesmo tempo ele colocou Ricardo Oliveira Cunha e a fonte Arial. Ó, vou colocar aqui como B1 para você ver, ó. B1. Aqui também B1. Ó, agora eu vou clicar aqui, ó, executar. E lembrando o seguinte, se estiver fora, aqui, ó, nesse ponto de sessão, se eu clicar em executar, ele vai mostrar essa caixa de diálogo para escolher qual rotina. Agora, se eu estiver aqui dentro, aqui, quando executar, ele vai pegar o que está aqui dentro. A partir daqui do começo até aqui no final, ó. Então, eu posso clicar em qualquer lugar aqui, ó. Aí eu clico em executar e pronto, olha, já escreveu na célula B1, ó. Vou só aumentar aqui para você ver, ó. B1 e pronto. Agora vamos fazer o último aqui, ó. O range. Abro parêntese. Vou colocar aqui como A1. Ó, eu vou fazer uma outra alteração na célula 1. Ó, ponto. Aí já mostrou aqui. Vou colocar aqui a fonte. Eu vou mexer com a fonte da célula 1. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer com o tamanho. Size. O size quer dizer que ele mexe com o tamanho. Vou colocar aqui igual. Qual o tamanho que eu quero? Eu vou colocar aqui tamanho 20. Pronto. Agora vou clicar em executar, ó. Olha lá o tamanho que ficou. Então, você pode fazer toda a mudança aqui dentro. Quando você coloca ponto, ele mostra aquela lista de propriedades que você pode trabalhar. Agora eu vou mostrar o seguinte. Eu vou mostrar para você como é que trabalha com o método. O método é a mesma coisa. Só que você utiliza assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Active. O que é active? Active quer dizer o quê? Ativo. E cell. Cell é célula. Então eu vou pegar aqui, ó. Active cell. Ou seja, ele vai pegar uma célula ativa. E o que vai fazer com a célula ativa? Ó, vou colocar aqui, ó, ponto. Aí eu posso escolher aqui o que eu posso fazer com a célula ativa. Ó. Eu vou colocar aqui como delete. Então, quero apagar o que tiver na célula ativa. Ó, então, como é que vai funcionar? Por exemplo, qual a célula que está ativa? Essa célula aqui, ó, A1. Ele está selecionada. Se eu clicar nessa, vai estar selecionada. Essa aqui, ó. Então, eu vou apagar essa aqui, ó. Então, eu vou retornar aqui novamente. Agora, para executar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer com que esses comandos aqui não sejam executados. Então, eu posso fazer assim, eu posso colocar uma aspa simples aqui, ó. Porque quando eu executar, ele vai fazer o quê? Ele vai ler tudo aqui e isso aqui será ignorado. Isso aqui é considerado como comentário. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai excluir a célula que estiver ativa. Então, eu vou pegar qual célula? Eu vou pegar essa célula aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó. Executar. E pronto, ele apagou. E o que estava aqui foi para cá, ó. Ó, vou apagar essa aqui também, ó. Só clicar aqui. Agora, eu vou clicar aqui, ó. E pronto, excluiu também. Agora existe um outro método também muito utilizado, que é esse aqui. Eu vou comentar esse aqui também. Ó, aqui embaixo aqui eu vou colocar assim, ó. Colocar aqui, ó, application.kit. Pronto, ou seja, ele vai encerrar, ó. Para você preencher aqui, só pressionar a tecla Tab, ó. Aí eu dou Enter, então ele vai encerrar o aplicativo. E lembrando o seguinte, essas funções que eu estou mostrando para você é só o básico, é só para você ter uma noção básica e compreender como é que funciona. Mas todos esses detalhes iremos mostrar nas sessões seguintes. Então, vou clicar aqui agora, ó. Executar. Olha lá. Ele já fecha e já pergunta se deseja salvar. Então, aqui está perguntando. É como se fosse eu ter clicado aqui no X. Então, eu vou continuar com o Excel aberto. Então, clique aqui em cancelar e pronto. Então, isso é chamado de objetos, onde você trabalhou com range, onde você altera a sua propriedade, o seu método. Então, tudo isso funciona normalmente. Apenas você digitando, ele mostra a sua lista de propriedades. Apenas isso.
Até o momento, ensinamos sobre objetos, métodos, propriedades com diversos exemplos. E na próxima aula, você irá aprender como trabalhar com diversos tipos de variáveis através do VBA.